Olá, meu nome é Marcelo e este é o Estação Armênia Explica. E hoje, no mês de rememoração do início do genocídio armênio, nós vamos falar sobre a origem do termo genocídio, que foi cunhado por Raphael Lemkin. E se o tema é esse, é lógico que eu vou recomendar que você assista o Explica do genocídio armênio, que está na descrição desse vídeo para que você possa ter contexto do que acontecia na época. Genocídios não são uma exclusividade do século XX. Muito antes disso, vários outros casos similares aconteceram a diversos povos e com diversos algozes. Só que até então, todos eram chamados de massacres. O problema do termo massacre é que ele é muito generalista. Ele engloba desde ataques impulsivos a vítimas aleatórias até grandes planos de extermínio contra grupos específicos. Tanto em 1918 quanto em 1923, os ataques aos armênios eram chamados de massacres pela mídia e especialistas da época, o que dava uma brecha para que o governo turco se isentasse de responsabilidade, já que o massacre poderia ser resultado de mortes em massa sem um objetivo claro ou sem a coordenação de um governo. Raphael Lemkin era um advogado judeu-polonês nascido em junho de 1900 na atual Bielorrússia, que cresceu acompanhando relatos de planos sistemáticos de morte aos armênios. Inclusive a história de Sohromon Tehlirian, que a gente contou recentemente aqui em um Explica. Até que Lemkin vivenciou na própria pele os efeitos desse sistema de extermínio. Durante a Primeira Guerra Mundial, a fazenda de sua família estava no campo de guerra entre russos e alemães. Lemkin conseguiu escapar e cresceu e estudou na Polônia, onde se tornou promotor público aos 29 anos. Em 1933, Lemkin fez uma apresentação para o Conselho Jurídico da Conferência da Liga das Nações sobre o direito penal internacional em Madrid, para o qual ele preparou um ensaio sobre o crime de barbárie como um crime contra o direito internacional. O conceito do crime foi baseado no massacre dos armênios e motivado pela experiência de assírios mortos no Iraque durante o massacre de Simele, de 1933. Em 1939, começou a ser perseguido e deixou a Polônia com destino à Suécia. Lá estudou o comportamento dos nazistas e traçou padrões para analisar a amplitude da destruição dos alemães. Em 1941, conseguiu se refugiar nos Estados Unidos, onde se tornou professor de direito, mas acabou perdendo 49 familiares para o Holocausto. E em 1944, publicou seu trabalho mais importante, intitulado Domínio do Eixo na Europa Ocupada. O livro incluiu uma extensa análise legal do domínio alemão em países ocupados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo a definição do termo genocídio. De modo geral, o genocídio não significa necessariamente a destruição imediata de uma nação, exceto quando realizada por assassinatos em massa de todos os membros de uma nação. Pretende exprimir um plano coordenado de ações diferentes, visando a destruição das fundações essenciais da vida de grupos nacionais, com o objetivo de aniquilar os próprios grupos. Os objetivos de tal plano seriam a desintegração das instituições políticas e sociais, da cultura, de língua, de sentimentos nacionalistas, de religião e da existência econômica dos grupos nacionais, e a destruição da segurança pessoal, liberdade, saúde, dignidade e até mesmo a vida dos indivíduos pertencentes a esse grupo. Essa é a definição de Lemkin para genocídio, que é a junção da palavra grega genus, que significa indivíduos com ascendência em comum, e o sufixo sídio, que significa extermínio. A ideia de Lemkin de genocídio como uma ofensa contra o direito internacional foi amplamente aceita pela comunidade internacional e foi uma das bases jurídicas do julgamento de Nuremberg, que foram os processos jurídicos contra os alemães nazistas. Seu livro tornou-se um dos textos fundamentais nos estudos sobre o Holocausto e o estudo de totalitarismo, da violência em massa e dos estudos de genocídio. Em 1948, conseguiu organizar a Convenção de Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que definiu o genocídio em termos legais e teve a participação de 149 estados. De acordo com a Convenção da ONU, genocídio inclui atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Lemkin morreu em 1959 em Nova York, aos 59 anos, em decorrência de um ataque cardíaco. Seu trabalho ajudou a categorizar o crime de genocídio, que na sociedade moderna não se limita aos dos armênios e judeus. Também encontramos exemplos desse crime na história do Camboja, Bósnia, Ruanda, Darfur, isso só para citar alguns casos onde é possível determinar o crime. Em 2002 foi instaurado o Tribunal Penal Internacional, que tem o objetivo de julgar crimes como genocídio ou contra os direitos humanos. Mas ainda hoje, barreiras como acordo político-econômico, soberanias de Estado, dificultam o acesso à informação e escondem genocídios em curso do resto do mundo.
Para saber mais sobre a história da Armênia e da sua relação com o resto do mundo, acompanhe o Explica no portal Estação Armênia e nas nossas redes sociais.